Então vamos falar para vocês um pouco mais sobre como é que a gente calcula a precipitação média na bacia. O pluviômetro, ele vai dar o total de chuva em um determinado ponto, né? Mas quando a gente está querendo fazer um balanço hídrico na bacia hidrográfica, não interessa o que chove em um ponto, interessa o que chove na área da bacia hidrográfica. Então a gente vai ter que transformar essa chuva pontual numa chuva em uma área. Como é que a gente faz isso? Então nós vamos ver que temos algumas metodologias para fazer isso. A primeira coisa que a gente vai ter que observar é como é que os postos se distribuem na bacia. Normalmente os postos não vão se distribuir de forma muito uniforme na bacia, porque se os postos se distribuíssem de forma uniforme na bacia, bastava que nós fizéssemos uma média aritmética da chuva que aconteceu nesses postos, e com isso a gente teria aí uma estimativa muito boa do total de chuva média na bacia. Só que não é assim que acontece. Os postos eles vão se distribuir de forma muito irregular. Locais onde você vai ter um maior adensamento populacional, você vai ter uma quantidade maior de postos do que em outra localidade onde você vai ter aí mais floresta ou alguma outra coisa. Um exemplo disso é a floresta amazônica. A gente vai encontrar postos fluviométricos próximos aos rios, aos principais rios, né? E o restante da bacia, as vertentes, nós não vamos encontrar uma quantidade de postos muito grande. Aqui no Ceará, por exemplo, a gente vai ter regiões onde você tem uma baixa quantidade de densidade populacional, e em função disso você vai ter uma quantidade menor de postos. Então os postos não se distribuem de forma uniforme na bacia. Então, em função disso, essa metodologia de avaliar a chuva média a partir de uma média aritmética dos postos pode gerar um viés muito grande, onde a gente vai colocar mais peso onde tem mais gente, onde tem uma densidade maior de postos, em detrimento de outra região da bacia onde você vai ter um peso menor. E para a natureza, para a geração de escoamento, tanto faz ser uma área nessa área onde você vai ter uma densidade maior de postos, ou na outra área, o total de chuva é que vai ser o relevante aí para fazer a transformação depois em chuva, vazão, em todo o balanço hídrico. Então, a gente não vai utilizar muito essa metodologia da média aritmética, mas ela é uma metodologia. Existem outras duas metodologias que a gente utiliza com frequência. Uma é o que a gente vai chamar de método das isoetas, onde a gente vai calcular as linhas de igual precipitação na bacia, por isso chamado iso, mesma, etas, mesma quantidade de chuva. Então a gente vai utilizar essas isoetas, e a partir dessas isoetas a gente vai calcular o total de chuva. O outro método é o método de Thiessen. Esse sim é o mais comum, mais frequentemente utilizado para o cálculo da precipitação. Além desses três métodos clássicos e históricos, a gente pode utilizar outras metodologias, como por exemplo, calcular um reticulado na bacia hidrográfica, quadrículas. Para cada uma das quadrículas a gente calcular pelo método do inverso das distâncias ou algum outro método qual é o total de chuva em cada uma dessas quadrículas, e depois calcular a precipitação média dessas quadrículas. Isso se tornou muito trabalhoso, mas se tornou mais uma ferramenta que pode ter uma maior utilidade mais recentemente com a utilização dos sistemas de informações geográficos e dessas outras metodologias. Mas vamos falar um pouco mais dos métodos clássicos. O primeiro, então, ficou claro, que é o método da média aritmética, né? Mas a restrição dessa metodologia do método da média aritmética é exatamente a gente não ter uma bacia que tenha uma homogeneidade na distribuição espacial dos postos pluviométricos. O outro método é o método das isoetas. Então, como eu falei para vocês, a gente pega a bacia hidrográfica, como vocês estão vendo aí na tela, e calcula as isoetas, que são linhas de igual precipitação. Então, entre duas isoetas, você vai saber que entre essas duas isoetas existe uma área. Então, o que é que você vai atribuir? A área entre as isoetas, você vai atribuir uma precipitação, que é a precipitação média entre as isoetas. Então, você tem uma isoeta I e tem uma isoeta I mais 1. Então, você vai pegar a precipitação na isoeta I, mais a precipitação na isoeta I mais 1, dividir por 2. Essa média de chuva das duas isoetas, você vai dizer que aquela região, a área que está entre as isoetas, vai ter esse total de chuva. Com isso, você pode fazer uma média ponderada, utilizando a equação que vocês estão vendo aí, onde a gente vai ter que o total de chuva média na bacia, vezes a área da bacia, é igual ao somatório do produto entre a precipitação média entre as isoetas, vezes a área entre as isoetas. Então, a gente vai com isso aí conseguir calcular a precipitação média na bacia seguindo esse algoritmozinho que vocês estão observando.
A outra metodologia que nós vamos ter, que é a mais utilizada de todos, é o método de Thyssen. O que é que esse método de Thyssen faz? Esse método de Thyssen, ele vai tentar identificar a área de influência de cada um dos postos que tem informação disponível. Então a gente vai pegar cada um desses postos e a gente vai construir essa área de influência baseado numa metodologia que é uma metodologia que se consiste nos seguintes passos. Primeiro passo, você vai traçar um segmento de reta entre dois postos vizinhos. Então você vai pegar esse segmento de reta, traça esse segmento de reta, coloca e calcula o ponto médio desse segmento de reta. E nesse ponto médio desse segmento de reta, você vai traçar uma vertical, uma perpendicular a esse segmento de reta, traça uma perpendicular. Então, todos os pontos que tiverem da perpendicular para um posto vão ser a área de influência desse posto, e quem tiver da perpendicular mais próximo a esse outro posto aqui vai ser a área de influência desse posto. E assim você vai fazendo a divisão entre cada dois postos circunvizinhos, e a partir daí, com o encontro aí dessas perpendiculares a esse ponto médio na bacia, você vai fazendo a divisão aí, identificando qual é a área de influência de cada um dos postos, como vocês estão observando aí na tela. Então esse é o processo que é chamado de método de Thyssen, e é a metodologia mais utilizada para o cálculo de precipitação. Depois que você tiver a área de influência, calculada como a gente acabou de ver, você vai calcular a precipitação total. Então a precipitação média naquele posto, ele vai ser igual à precipitação num posto, a precipitação média na bacia vai ser igual à precipitação em um posto multiplicado pela área de influência do posto dividido pela área total. Então a soma de cada um dos postos, precipitação do posto multiplicada pela área de influência do posto dividido pela área total, esse é o peso que é dado, essa soma é exatamente a precipitação média na bacia. Você pode repetir esse processo diariamente, né, calcular a chuva média diária em cada um dos postos. Quando a gente faz isso, às vezes tem posto que tem dado disponível no dia, não tem dado disponível no outro. Isso não tem problema. Você vai incorporar no cálculo do Thyssen diário só os postos que têm informação naquele dia. Se um deixou de ter, você retira do conjunto de postos e recalcula o Thyssen e refaz aí o cálculo da equaçãozinha. Então isso pode ser feito de forma mais ágil por um computador. Vocês vão ter acesso a um código que faz esse cálculo para uma determinada bacia hidrográfica, tá certo? Então o método de Thyssen é o método mais utilizado para o cálculo da precipitação média. E essa precipitação média que nós vamos utilizar para poder fazer o balanço hídrico na bacia.